Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal Somatize, eu sou a professora Edna e eu venho resolver agora uma questão de distribuição de probabilidade de Poisson que o Everton me pediu, tá? A questão fala assim, numa estrada há 2 acidentes a cada 100 quilômetros. Qual é a probabilidade que ocorram 5 acidentes em 300 quilômetros? Como é que eu consigo identificar que esse tipo de questão é uma distribuição de Poisson? Não, na verdade não é Poisson que fala, tá? Acho que é Poisson, mas enfim, vocês me perdoem a pronúncia. Bom, essa ideia de distribuição é muito fácil. É assim, por exemplo, eu lavo 6 carros por dia, qual que é a chance de eu lavar 7? Eu faço 5 refeições por dia, qual que é a chance de eu fazer 4? A ideia é sempre essa. Eu tenho uma taxa média de ocorrência que a gente fala, tá? Uma coisa que sempre acontece, uma coisa que eu espero. E aí eu pergunto qual que é a chance de acontecer um outro valor, tá? Então esse tipo de pergunta, e aí ele usa a palavra qual a chance, qual a probabilidade, é a distribuição de Poisson, tá? De Poisson. Então, como que eu vou fazer? É muito fácil. O Everton me pediu para fazer essa questão com o uso da tabela. Tem como fazer com o uso da tabela ou com a calculadora científica, tá? Eu vou deixar a tabela aqui na descrição desse vídeo para que você tenha acesso à tabela que eu usei, tá? Mas é só digitar aí no Google tabela de distribuição de Poisson, tá? Escreve do jeito que eu tô falando, P-O-I-S-S-O-N, Poisson, tá? Bom, como que eu vou identificar? A ideia é primeiro arrumar a taxa média de ocorrência de acordo com a pergunta. E aí eu vou arrumar com uma regra de 3 simples, tá? Como assim? Ó, ele falou que acontece 2 acidentes a cada 100 quilômetros. 2 acidentes a cada 100 quilômetros. Ótimo. Mas ele pergunta em 300 quilômetros, tá? Ele não pergunta no mesmo 100 quilômetros que a ideia inicial. Então eu vou ter que arrumar esse 2 acidentes a cada 100 quilômetros para 300 quilômetros, que é a minha pergunta. E aí é muito fácil, acho que até dá para fazer até de cabeça. Se eu tenho 2 acidentes a cada 100 quilômetros, quantos acidentes eu tenho a cada 300 quilômetros? 6, né? Uma regra de 3 simples me responde isso. Então, olha só, 2 acidentes a cada 100 quilômetros. Quantos acidentes eu vou ter a cada 300 quilômetros? Regra de 3 simples, é aquela que você multiplica cruzado. Então, nós vamos ter x vezes 100, 100x, igual a 300 vezes 2, 600. Então, 600 dividido por 100, 6. Que é o que a gente já sabia, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de taxa média de ocorrência, tá? É o que normalmente acontece. Então, acontecem 6 acidentes, um raio de 300 quilômetros, tá? Então, isso, normalmente, nós chamamos de lambda. A maioria dos livros coloca esse símbolo com o lambda. Vou mais bonitinho aqui, tá? Então, a taxa média de ocorrência é o nosso lambda. Aí, em alguns livros ele chama de x, outros livros ele chama de k, tá? Ou x ou k, vou colocar aqui como k. K vai se referir à pergunta. Ele quer que aconteçam 5 acidentes em 300 quilômetros. Então, 5 acidentes nesse raio de 300 quilômetros. Certo? Então, como que a gente vai fazer? Basta ter uma tabela em mãos e fazer a interseção. O lambda, o que sempre acontece, ele fica na parte de cima, tá? Ele fica ali na primeira linha, ele vai representar, no caso, a ideia de todas as colunas. E esse K aqui, ó, ele vai ficar aqui assim, ó, na lateral, tá? Vou mostrar aqui na tabela pra vocês. Eu já marquei aqui. Então, o que que eu vou ter que olhar? Eu vou ter que fazer a interseção da coluna que tem o número 6 com a linha que tem o número 5. Não sei se vai dar para enxergar que essa tabela tá um pouco pequena, mas olha aqui, ó. O número 6 tá aqui, e em cima, olha aqui, ó. Olha aqui pelo desenho. Em cima eu olho o lambda, tá vendo? Então eu vou procurar aqui, ó, 6. E aqui, ó, nas linhas eu vou procurar, no caso, a linha 5. A linha sempre se refere à pergunta, tá? Então, ele quer 5 acidentes. Então, olha aqui, ó, reparem.
a interseção da coluna com 6 com a linha 5. É esse número que tá aqui, deve estar ruim de enxergar, vou escrever aqui pra vocês. Então, ó, tá aqui, ó, o 6 aqui em cima com o 5 daqui é a interseção que eu quero, tá? Então, o número que tá aqui é 160623, tá? Essa tabela que eu tô usando aqui, por exemplo, que é a que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, ela não coloca 0, tá? Mas eu tenho que entender, algumas tabelas vão estar 0, e um número, tá? Normalmente com 6 dígitos. Essa aqui não tem o 0, mas eu tenho que entender que é como se tivesse escrito, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse número 160623 é como se fosse 0,160623. Isso aqui já é a minha resposta, por isso que eu falei que é uma questão super fácil. Você só tem que identificar a taxa média de ocorrência e o número que ele quer. E os dois têm que estar na mesma unidade. Tendo a tabela em mãos, faz esse cruzamento. Essa aqui, o cruzamento aqui já é a resposta, você não faz conta nenhuma, tá? Então, esse 0,160626, Everton, já é a probabilidade de que ocorram 5 acidentes em 300 quilômetros. Agora, tem que ficar claro é o seguinte, se tiver em porcentagem a resposta, né, se for uma prova aí que tenha gabarito, eu tenho que entender que isso aqui é um número decimal, não está escrito em porcentagem. Mas para passar para porcentagem é facílimo, é só andar com a vírgula 2 casas, no caso, para a direita, tá? Então, pra gente aqui, 16,0623%. Então, essa é a nossa resposta final. Aproximadamente 16% é a chance de acontecer 5 acidentes em 300 quilômetros nessa estrada, tá ok? Espero que você tenha entendido e faça como o Everton. Se você quer alguma questão específica, coloque aqui nos comentários ou mande, por favor, no e-mail dúvidas@gmail.com, tá? Que eu vou responder o mais rápido que eu conseguir, ok? Pessoal, obrigado pelo carinho e fiquem com Deus. Tchau, tchau.